E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ano letivo, esse ano de 2021. Meu nome é Alisson Benetti, sou professor de Física de vocês. A maioria deve já me conhecer, porque já foi meu aluno. E nesse ano, estamos começando aqui com essa aula gravada, porque nesta semana eu tenho um compromisso e retornarei na outra semana com as aulas híbridas com vocês, presencial e online. Bom, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? E poder daí compartilhar os conhecimentos aqui com vocês na área de física. Eu gostaria de começar esse ano letivo agradecendo a Deus, né? Por termos saúde, por nós estarmos aqui estudando, né? E os protocolos de segurança, que vocês já devem ter conhecimento, exigem, né, que a gente trabalhe aqui, ó, com a máscara, tá? Então nós temos aqui a máscara e também o face shield. Então, tá? Então, entretanto, como eu estou numa sala aqui gravando essas aulas sozinho, né, eu estou sozinho, então eu posso tirar isso daqui para ficar melhor a audição, né, que vocês possam ouvir melhor, tá? Nós vamos começar aqui falando sobre o contrato didático de 2021 da disciplina de Física, tá? Então, nós temos aqui a nossa disciplina Física. Este contrato ele serve para as 3 séries do ensino médio, tá? Primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso para a gente combinar desde o começo do ano letivo, né, as regrinhas aí para a nossa disciplina. Bom, com relação às aulas, pessoal, em decorrência da pandemia, né, nós temos o ensino híbrido, né? O que vem a ser o ensino híbrido? Vocês já devem estar cientes já, por conta das reuniões de pais, mas o ensino híbrido significa que uma parte dos alunos fica na situação presencial na escola e uma outra parte dos alunos fica em casa online, isso ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Na primeira semana de aula nós temos uma parte aí na escola, a outra todo mundo em casa, mas a tendência é que fique aí o híbrido o período todo, né, a partir da segunda semana. Bom, mais um detalhe, pessoal, o áudio não está mais adequado, deve estar um pouco de ruído. Eu estou aqui numa sala que eu necessitei de um ventilador, então talvez tenha um pouquinho de ruído o áudio aí, mas eu fiz um teste aqui e ficou adequado. Bom, as aulas de física, então, acompanhando aqui, ó, né, elas serão realizadas utilizando lousa, data show, né, conforme a disponibilidade, e outros materiais que possam ser convenientes, né? Em especial aí o notebook, né? A internet, que é a web, e o software Meet, que a gente está acostumado aí para as aulas online, né? Bom, lembrando, pessoal, que é obrigação do aluno anotar, olha só, anotar no caderno todos os conteúdos ministrados pelo professor, independentemente do aluno estar participando na modalidade híbrida ou online, tá? Porque é muito comum, gente, vocês sabem o que eu vou dizer, a gente está em casa, assistindo aula, a gente pensa, não é igual, mas na verdade né? Nós temos que ter a mesma seriedade. Então você tem que anotar tudo aquele conteúdo da aula, o resumo que o professor está explicando, né? Também fazer notas de aula, como eu escrevi aqui para vocês, ó. O aluno precisa desenvolver o hábito de anotar, inclusive suas notas de aula pessoais, né? Bom, em forma de resumos, pequenos resumos para que você possa lembrar, lembretes no cantinho aí das folhas do caderno, post-it, enfim, você vai desenvolver técnicas de estudo aí para ter um aprendizado, né, de qualidade. Lembrando que o ensino cabe ao professor, a aprendizagem cabe ao aluno. Não adianta um professor se esforçar para ensinar se o aluno não se esforçar a aprender, tá? Não se aprende automaticamente. Assistiu aula, aprendeu. Não é assim em nenhuma disciplina. Exige um esforço mental. Por isso que é cansativo. Tem hora que é cansativo estudar. Mas a gente estuda acreditando sempre que será muito bom para a nossa vida, né? Para a vida em sociedade, para a vida profissional,
para você entender melhor a natureza ao redor, né, de você, as tecnologias que cercam você. Para isso que a gente vem para a escola, né, para adquirir esse conhecimento acumulado historicamente ao longo de muitos anos, né, por pessoas que estudaram esses conteúdos, cientistas ou filósofos e tudo mais. Bom, pessoal, muito importante também você entender que estudar física não é apenas fazer cálculos, tá? Trata-se de uma ciência que descreve fenômenos da natureza e as tecnologias. Então, é importante complementar, né, os seus estudos, ó. De que maneira? Com vídeos do YouTube, leituras, olha só, leitura da apostila, leitura de livros ou de conteúdos de sites. Então, infelizmente, ao longo do tempo, com essas tecnologias que a gente tem, a gente está desacostumando a ler. Não pode perder o hábito de ler, porque ler é o único acesso que a gente tem ao conhecimento quando a gente está sozinho. Quando a gente tem um professor que explica, é uma outra forma. Quando tem uma pessoa que explica, uma outra forma. Mas quando a gente está sozinho, é só lendo, ou então ler textos, ou ler aí, no caso, o que o vídeo está trazendo, que é uma forma de adquirir esse conhecimento, tá? Então é importante, gente, ler, tá? Não abandone o hábito de ler. Bom, os exercícios de aula vão ser feitos de acordo com a disponibilidade de tempo, e caso não tenha tempo para fazer a correção de todos na lousa, vocês vão receber pelo WhatsApp o gabarito e depois tira a dúvida via grupo WhatsApp. Normalmente eu consigo corrigir todos os exercícios, eu priorizo por isso, mas nem sempre é possível, tá? Com relação às tarefas, bom, continua a mesma regra dos anos anteriores, mas como entre vocês tem alunos que estão começando comigo agora, então veja bem, as tarefas funcionam da seguinte maneira: vocês têm uma apostila de TC, que é tarefa complementar, e esta apostila tem exercícios que complementam cada módulo da aula, tá? Cada módulo. Então, cada aula é um módulo, certo? Então, cada módulo tem um TC, que é um conjunto de questões a serem resolvidas em casa. É uma tarefa complementar, tá? Então, dependendo, tem 4 questões, 6 questões, depende muito do módulo, tá? Qual é a regra? Terminei de corrigir o último exercício, ou então eu disse, está concluído o módulo 1, a tarefa do módulo 1 já é obrigatório realizar a tarefa. Eu não vou falar assim, gente, tem que fazer a tarefa do módulo 1, tá? Automaticamente já fica a tarefa para ser feita. Então, ó, eu considero tarefas aquelas atividades realizadas em sala de aula e também em casa, né? São cobradas de acordo com os exercícios desenvolvidos em sala em todas as aulas. Eu vou escolher algumas aulas para avistar. Como a gente está no híbrido, então eu vou combinar datas. Depois que passar para o presencial, aí nós vamos fazer surpresa. Vamos supor, tal dia eu falo, vou ver a tarefa. Então, não vou agendar a verificação de tarefas, a não ser agora que a gente tem parte online ou total online. Então, vai ser agendado. Caso venha só para presencial, aí a gente não agenda. A apostila de TC faz parte do seu material, né? Você tem que estar sempre com ela. Algumas tarefas extras, como pesquisa e apresentações, poderão ser solicitadas ao longo do ano letivo, tá? E o valor vai ser previamente divulgado em sala de aula, ou então via grupo WhatsApp. Tudo bem? Então, com relação às tarefas, se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá no WhatsApp que eu vou respondendo para vocês, tá? Sem problema nenhum. Pode ser no pessoal, pode ser no grupo da sala, sem problema nenhum, tá bom? Com relação às avaliações, né? Serão realizadas 2 avaliações, né? No bimestre. A avaliação mensal, ela é diversificada, tá? Então, assim, eu vou procurar em cada bimestre fazer algum tipo de atividade conforme o tempo é possível. Se eu ver que fica muito corrido, eu vou trabalhar mais com lista de exercícios, tá? Mas nós temos algumas competências aqui, né?
importantes para que a gente possa avaliar, para ver se o aluno adquire essa competência. Então, por exemplo, valorização da história do conhecimento científico. Então, resumo sobre a história da física, né? Fazer um trabalho aí sobre o método científico é importante também, com uma apresentação aos colegas de sala, de experimentos científicos, por exemplo, né? Fazer uso de diferentes linguagens, por exemplo, produzir vídeos, né, no YouTube para explicar algum conteúdo, usar tecnologias também, quem sabe produzir algum game de física, é uma proposta, depende muito se vocês vão estar animados para fazer. Não adianta eu chegar e falar assim, ó, vamos fazer um game de física, vai fazer aquele game, se vocês não estiverem motivados, não adianta, não dá para a gente fazer. Então tudo isso dá para a gente conversar, a forma de avaliação, mas vai depender do esforço de vocês também. Bom, a questão também aí, podemos bolar algo em relação a incubadora de empresas, né? Estudar algumas ferramentas manuais para a gente conhecer um pouco mais o mundo do trabalho, as ferramentas virtuais que a gente pode ter, estudar eletrônica. No caso do terceiro ano, a gente já tem a eletricidade, que é o professor Paulo, mas a gente pode ver um pouquinho de eletrônica também, para incentivar vocês a entender uma área que eu gosto e eu tenho formação específica também, fora a formação minha em física, né? Bom, estudar um pouco sobre empreendedorismo, né? Mas isso tudo vai ser abordado em itinerário formativo também, tá? Bom, outra coisa muito importante dentro da avaliação mensal ainda é verificar se vocês conseguem argumentar com base em fatos, em dados ou informações confiáveis, que seriam as questões das fake news, tá? Hoje a gente vive aí um bombardeamento de informações falsas, não baseadas em fatos, em dados e nem em informações confiáveis. A exemplo, nós temos aí a vacina, né, que é da área de biologia, tá? As vacinas, tanto se fala nas vacinas, mas poucos sabem, né, aquilo que é verdadeiro, que é real em relação às vacinas. Da mesma forma, em relação à física, né, a gente tem aí informações falsas a todo momento aparecendo aí nas redes sociais. Uma ocasião até eu li que vai aparecer 2 luas no céu, porque Marte vai estar tão grande que vai aparecer do tamanho da Lua. Isso não tem como. Marte está a 55 milhões de quilômetros da Terra, a Lua 300 mil quilômetros, e Marte tem o dobro do diâmetro da Lua. Então não tem como aparecer do mesmo tamanho, entendeu? É impossível isso acontecer. Mas as pessoas vão passando isso adiante sem verificar, né, os dados científicos, as informações, os fatos científicos e tudo mais, tá? Bom, e as listas de exercícios? Então, tudo isso que eu falei pode estar dentro da avaliação mensal, essas competências, tá? Claro que nós não vamos fazer todas essas no bimestre, vai ser diversificado, tá bom? Então, nós vamos conversando e eu vou propondo para vocês. É claro que a lista de exercícios, ela ajuda muito, né? Ela tem que ser meio que um norte, mas essas competências, elas precisam ser trabalhadas, porque elas são importantíssimas para o ser humano vivendo em sociedade, tá? A avaliação bimestral é a modalidade online ou presencial, né? Vão ter questões objetivas e ou discursivas, e a data vai ser agendada pela coordenação, como de costume, tá? Importante a segunda chamada, pessoal. Se você perdeu alguma prova, fazer aí o requerimento junto à secretaria no tempo, né, estabelecido por lei. Não aguardar muito tempo aí para você ir até a secretaria, o mais rápido possível, tá? Bom, o sistema de avaliação pode sofrer alterações até por conta da pandemia, mas de início o combinado é o seguinte: as 2 avaliações, mensal e a bimestral, nós vamos fazer uma média aritmética, dividindo por 2 aqui, então essa daqui é a parte da média aritmética, soma as 2, divide por 2, tá? Depois isso multiplica por 0,7, porque é peso 7, tá? De 0 a 10. Depois o simulado, caso tenha simulado no bimestre, o simulado vezes 0,2, porque é peso 2. E a tarefa é peso 1.
tá? Pega a nota da tarefa vezes 0,1, soma tudo isso, é a sua nota. E se não tiver simulado? Bom, então é peso 9 para as avaliações e peso 1 para a tarefa, tá bom? Essa é a regra para as notas aí do sistema de avaliação, tá? Aqui nós temos uma legenda, certo? Falando sobre o que é a M, que é a avaliação mensal, o que é a B, a avaliação bimestral, S, simulado, T, tarefa, tá? Bom, gente, este é o nosso contrato didático, tá? Da disciplina de física. Eu vou enviar para vocês também, eu peço que vocês imprimam, tá? E colhem no caderno de vocês, logo no começo da disciplina de física. Caderno a gente usa bastante, tá? Nós vamos usar aí para fazer muitos exercícios. Verifiquem aí com os colegas de séries posteriores o quanto eles usam em média, mas aí um caderno de 5 matérias, que são acho que aproximadamente 100 folhas, é suficiente. A não ser que você vai fazer todas as tarefas do TC nesse caderno, talvez precise um pouquinho mais, tá certo? Bom, então como eu disse, meu nome é Alisson Cristiano Benetti, Alisson Benetti. Eu tenho um Facebook meu pessoal, Alisson Benetti, e o outro chama Plug Física, que eu divulgo a parte de física. Podem adicionar à vontade aí os dois, tá? Os dois eu faço uso profissional deles como professor. Bom, o Instagram tá meio parado, o YouTube eu tenho também algo lá do Plug Física, tá? Meu e-mail está aqui embaixo, tá? alisson.benetti@gmail, caso vocês queiram mandar um e-mail. O meu telefone celular está no grupo, à vontade. E esse é um site que eu mantenho, tá um pouquinho desatualizado, mas tem muitas coisas interessantes, muitas curiosidades de física lá, tá? Vale a pena conferir, tá bom, pessoal? Eu tentei não ser muito longo nesse primeiro vídeo, até para não ficar muito cansativo. São necessárias essas informações, né, que a gente trate de todas elas, tá? E eu espero que vocês estejam bem motivados para estudar. E lembrando o seguinte, pessoal, é de fundamental importância que desde o primeiro dia de aula você já chegue concentrado, concentrada, já pegue esse conteúdo que vai ser dado no primeiro dia, já faça as tarefas complementares, porque é de costume os alunos esperarem 1, 2, 3 semanas, aí vai começar a correr atrás de tarefa, aí logo aparecem avaliações, tudo acumula e aí não dá mais tempo de fazer tudo. Bom, por que eu vou fazer tudo, né, professor? Simples, porque se você realizar todas as atividades, o primeiro que você está se preparando para a vida em sociedade, para ter o conhecimento aí mínimo necessário para poder ter uma boa conversa com as pessoas, para conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Eu digo isso de todas as disciplinas, então esse é o primeiro ponto. Segundo, porque você deve ter um sonho de repente aí passar no vestibular, seguir uma carreira, e isso demanda você conhecer tudo isso, tá? Então, concentre-se já nesse primeiro dia de aula, já comece a fazer as atividades, tá? Deixe o seu lazer um pouquinho de lado, não perca de foco que você tem que ter momentos de distração, de lazer, tentar aí dentro dessa pandemia distrair sua cabeça, mas foca nos estudos, capricha, porque vai valer muito a pena você estudar, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro vídeo, nessa primeira aula. Nós não vamos ocupar todo o tempo nesses 50 minutos de aula, porque eu estou prevendo que houve uma demora para entrar para a primeira aula, a troca de professor e a troca da outra aula. Esse tempo restante aí, que sobrar desta aula, eu peço que você dê uma olhada na apostila, já no primeiro módulo, segundo, comece a ler, aproveite esse tempo, né? Não fique aí, né, perdendo tempo sem aprender. Se você já está na escola mesmo, comece a ler, discuta com os amigos, algo curioso, tá? E com relação ao itinerário, que é do primeira série do ensino médio, nós vamos tratar em aula específica, tá bom?
Então, valeu, galera. Até a próxima aula, que nós já começaremos com o nosso conteúdo. Tchau, gente!